A nossa realidade é uma mentira e ponto final. Não é uma teoria da conspiração, não é uma filosofia barata. O assunto aqui desse vídeo é um fato operacional da nossa própria neurologia. E o mais chocante não é isso, é que a mentira não está sendo contada pelo governo, pela elite ou pela Matrix. A mentira está sendo contada 24 horas por dia, 7 dias por semana, por uma parte do nosso próprio cérebro. E a outra parte do nosso cérebro, a parte que a gente chama de eu, acredita nisso sem questionar. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Não com achismos, mas com um conceito simples, mas que é muito poderoso. E mais importante do que provar que a nossa vida é uma ilusão, eu vou te mostrar como usar essa verdade para você se tornar o capitão da sua vida de forma consciente, tá? Sem papo furado. Se você tem medo de questionar a base de tudo que você acredita, você pode fechar esse vídeo agora, não é para você. Mas se você tá pronto para tomar aquela pílula vermelha lá da Matrix, fica aqui. Porque você precisa entender disso para depois ter consciência da sua vida real. O conceito central aqui, gente, é a chave que abre as jaulas. É que a sua mente, a minha mente, funciona com dois funcionários principais, vamos dizer assim. O pensador e o demonstrador. O pensador é o CEO da nossa mente. Ele é criativo, é caótico, é meio maluco. Ele pode pensar em qualquer coisa. Ele pode pensar, sei lá, eu sou a pessoa mais inteligente do planeta. Um segundo depois ele pode pensar, eu sou uma fraude completa. Todo mundo vai descobrir. Ele pode acreditar que a Terra é plana, que alienígenas controlam a nossa TV, que você vai ficar rico, que você vai morrer pobre, que o amor é lindo, que o amor é uma armadilha. Qualquer coisa. O pensador, ele não tem filtro, não tem lógica. Ele apenas pensa. Ele lança as ideias, as teorias, as crenças. Agora, o demonstrador é a peça mais importante e a mais perigosa aqui do nosso circuito, do nosso cérebro. Pensa nele como um estagiário mais leal e esforçado do mundo. Agora meu cachorro resolveu latir. Mas tudo bem, ele pode, ele é o dono da casa. Ele não tem vontade própria, esse estagiário que eu tô falando aqui, que é o demonstrador. A sua única função, seu único propósito de existência é provar que o chefe, o pensador, tá certo. Custe o que custar. Então, se o seu pensador decide ninguém gosta de mim, o demonstrador liga os motores de busca internos e começa a trabalhar incansavelmente para provar isso. Ele vai fazer você notar o jeito que o seu colega de trabalho não te deu um bom dia direito. Ele vai te lembrar daquela festa que você ficou sozinha no canto. Ele vai interpretar um visualizado e não correspondido no seu WhatsApp, por exemplo, como prova cabal da sua rejeição universal. O demonstrador vai filtrar bilhões de bits de informação do universo a cada segundo e vai te entregar numa bandeja apenas os dados que confirmam a teoria do pensador, que é a sua outra parte. Por outro lado, se o seu pensador, no momento de ousadia, sei lá, decide, as pessoas se sentem atraídas pela minha energia, vamos supor. O mesmo cara, o mesmo demonstrador, com a mesma eficiência, vai começar a caçar provas disso. Ele vai fazer você notar o sorriso daquela atendente na padaria. Ele vai interpretar um elogio no seu trabalho como um sinal de admiração profunda. Ele vai filtrar a realidade para te mostrar todas as pequenas interações positivas, transformando tudo isso, gente, em evidência que a teoria do pensador é a verdade absoluta. Sabe aquela história do viés de confirmação? Mais ou menos isso. Percebe a loucura? A realidade objetiva que a gente vive lá fora não mudou. O mundo continua sendo o mesmo lugar caótico e neutro.
O que mudou foi a ordem que o pensador deu. E o demonstrador, como um bom soldado, apenas obedeceu e construiu um universo inteiro de provas para validar essa teoria, para validar essa ordem que o pensador deu. Gente, ignora que meu cachorro tá fazendo barulho aqui, eu não posso fazer ele parar, tá bom? Essa realidade... Toco, vem cá. Quer aparecer, filho? Vem. Vem aqui, filho. Não quer. Só quer fazer barulho. Essa realidade filtrada, essa bolha de percepção que o demonstrador constrói para você, é o que é chamado de túnel de realidade. E cada ser humano está vivendo nesse exato momento dentro do seu próprio túnel de realidade. Completamente convencido de que o seu túnel é a realidade em si. Percebeu? É por isso, gente, que o mundo parece tão maluco. Você tem 8 bilhões de pessoas vivendo em 8 bilhões de realidades diferentes. Cada uma com provas irrefutáveis de que a sua visão do mundo é a correta. Vamos trazer isso para o dia a dia para ficar mais fácil. Dinheiro. Se o seu pensador lá atrás na infância, baseado no que ele ouviu dos seus pais, decidiu que o dinheiro é difícil de ganhar, o que o seu demonstrador fez durante a sua vida inteira? Ele te mostrou todas as notícias de corrupção, ele te fez você sentir um desconforto estranho quando você pedia aumento, provando que você não pode ser ganancioso. Ele fez você ignorar oportunidades de investimento, porque isso é uma coisa de rico, de explorador. Ele construiu um túnel de realidade onde a escassez é a lei da física. E a cada boleto é a prova de que a teoria original está correta. Você não tem problemas de dinheiro. Você tem um demonstrador extremamente eficiente, provando uma teoria de escassez que o seu pensador acredita. Agora imagine uma pessoa onde o pensador, por qualquer motivo, decidiu que o dinheiro é uma energia de troca, que flui com facilidade. O demonstrador dessa pessoa vai trabalhar para provar isso. Vai fazer ela notar oportunidades de negócio que os outros não veem. Vai interpretar um não em uma negociação como uma chance de encontrar um sim melhor logo adiante. Ele vai construir um túnel de realidade onde a prosperidade é o estado natural das coisas. Essas duas pessoas podem ser vizinhas, mas elas vivem em universos financeiros completamente diferentes. Sabe aquela história de que rico sempre fica mais rico? Por quê? Porque ele está acostumado, o demonstrador, a confirmar a teoria de que dinheiro é fácil. Porque ele tem isso desde que ele nasceu. Aquelas pessoas que já nasceram ricas, né? Gente, isso se aplica a tudo. Vamos lá. Outro exemplo, relacionamentos. Se o seu túnel de realidade é construído sobre a crença que todos os homens ou as mulheres não prestam, como eu sempre gosto aqui de dar exemplo, o seu demonstrador vai se tornar um perito em detectar falhas nas pessoas. Um pequeno erro do seu parceiro vai se tornar uma prova dessa teoria. Você fica o tempo todo querendo provar isso, que você está certo. Um gesto de carinho, por outro lado, já é visto com desconfiança. O que será que ele quer? Você está num relacionamento, mas o seu demonstrador, essa parte do seu cérebro, tá lá com uma lupa, procurando uma prova de que no fundo você tá certo e que aquilo vai dar errado. Porque é nisso que o seu túnel de realidade está centrado. E surpresa, na maioria das vezes, não é aquilo que você pensava. Não por destino, mas porque o seu demonstrador sabotou tudo para provar que o pensador estava certo desde o começo. Gente, é um mecanismo de autossabotagem perfeito, percebe? Vamos falar de saúde, de corpo, sei lá. O seu pensador decretou: eu tenho uma genética de gordo, eu nunca vou ser saudável. O seu demonstrador vai fazer o quê? Você se sentir mais fome depois da salada.
Vai fazer você só ver pessoas com corpos perfeitos na rede social, provando o quão longe você está do corpo ideal. Vai fazer cada dorzinha no seu joelho durante o exercício ser a prova de que o seu corpo não foi feito para isso. Você não está lutando contra seu corpo. Você está lutando contra um sistema de crenças que o seu próprio cérebro está desesperado para provar que é verdade. Ok, Vanessa, entendi. Eu sou um robô vivendo numa mentira que eu mesmo criei. Que reconfortante isso, né? E o que eu faço com essa informação desgraçada? Aí vem a parte boa, gente. Se foi o seu pensador que deu a ordem original, ele pode dar uma nova ordem. Se o seu cérebro construiu essa prisão, ele também tem a planta da fuga. Você não é um escravo do seu demonstrador. Você é o chefe dele. Você só esqueceu disso. A gente passa tanto tempo deixando o pensador no piloto automático, repetindo as mesmas velhas teorias que a gente aprendeu lá na infância, que o demonstrador ficou preguiçoso. E ele mostra sempre as mesmas provas. Você já viu um negócio, quando você pensa em comprar um carro, sei lá, um determinado modelo de carro, você começa a ver ele em todo lugar? Aí você fala, isso aconteceu comigo várias vezes. Poxa, nunca vi esse carro, agora que eu decidi comprar, ele aparece em todo lado. É exatamente isso. E o trabalho, gente, para sair disso não é lutar contra a realidade. É parar de dar munição para o seu demonstrador provar a realidade que você não quer. É começar a dar de forma consciente, deliberada, intencional, uma nova tarefa para ele. Essas crenças originais, esses programas que rodam no piloto automático, eles estão instalados no momento chave do nosso desenvolvimento, que na neurociência eles chamam o primeiro, o da biossobrevivência, que acontece quando a gente ainda é bebê. Se o mundo nos deu comida, calor, segurança, o imprint é o seguinte: o universo é seguro, é um lugar abundante. Se não, o imprint é o universo, é um lugar hostil, é escasso. Isso vai definir a sua relação com o dinheiro, com a segurança para o resto da vida, até que você reprograme. O segundo é o emocional territorial. Vem quando a gente começa a andar, a disputar espaço, poder. Quem manda, quem obedece. Isso define como você se comporta no trânsito, no trabalho, nas discussões. Se você é dominante ou submisso. É a nossa política interna de primata. O terceiro é o semântico, que é quando a gente aprende a usar palavras e mapas mentais na escola. Ele define a nossa inteligência, a nossa capacidade de resolver problemas e o quão rígido ou flexível vai ser o seu mapa da realidade. O quarto é o sociossexual. Esse é implantado na adolescência. Ele define todas as regras, as culpas, as vergonhas sobre moralidade, relacionamento, sexo, etc. É o programa que te diz o que é certo e o que é errado na sua tribo, vamos dizer assim. A maioria das pessoas vive e morre rodando apenas esses 4 programas básicos no computador, no hardware dela, sem nunca saber que eles são apenas programas. Isso tudo, gente, são apenas softwares antigos rodando num hardware biológico que é o seu corpo, e é maravilhoso. O verdadeiro poder, a verdadeira liberdade começa quando você percebe que você pode acessar o modo administrador desse computador. Quando você se torna o metaprogramador, vamos dizer assim, aquele que olha para os próprios programas e decide: ok, esse programa de escassez do circuito 1 está obsoleto, vamos desinstalar. Esse programa de culpa é do circuito 4, é um vírus, vamos deletar.
Isso, gente, não é um pensamento positivo raso, superficial. Pensamento positivo sem mudar a crença do pensador é como pintar um carro batido. Por fora ele parece bonito, mas a estrutura está toda torta. O trabalho da gente é na estrutura. É dar uma nova ordem fundamental para o pensador. Para que o nosso lado demonstrador comece a trabalhar a nosso favor e não contra a gente. Ah, ok, Vanessa, mas como é que a gente faz isso? Como que a gente pode começar a reescrever a nossa própria realidade? Chega de teoria, vamos para a prática. Vou te dar 3 técnicas simples, tá? Para começar a hackear o seu próprio cérebro hoje. Primeira coisa. Essa técnica, essa primeira dica aqui, ataca o demonstrador diretamente no seu ponto fraco, que é a sua lealdade. Você vai forçá-lo a trabalhar para o advogado de acusação da sua crença limitante. Passo 1, que você vai fazer. Você vai escolher uma crença limitante que te atormenta. Sei lá, seja específico, tá? Não eu sou infeliz, não assim. Mas, por exemplo, eu não sou interessante o suficiente para as pessoas gostarem de mim. Seja bem específico. Ou então, sei lá, eu nunca consigo guardar dinheiro. Escolhe aí. Você vai para o passo 2. Você vai escrever essa crença num papel. Olha para ela. Reconheça que essa é a teoria que o seu pensador tem defendido. O passo 3. Agora você vai escrever a teoria oposta, como se fosse uma hipótese científica. Hipótese. Eu sou uma pessoa interessante e as pessoas gostam da minha companhia. Ou hipótese. Eu sou perfeitamente capaz de gerenciar meu dinheiro e criar abundância na minha vida. Aí o passo 4. Essa é a principal parte, tá? Nos próximos 7 dias, a sua única tarefa vai ser se tornar um detetive caçando provas dessa nova hipótese que você escreveu. Você vai pegar um caderno, aquele nosso caderno, sabe? Que a gente anota tudo. Você deve ter aí, se você está me assistindo, se você me acompanha. Você vai anotar qualquer microevidência que apoie a sua nova teoria. A pessoa no caixa do supermercado sorriu para você? Anota. É uma prova de que a sua companhia é agradável. Você conseguiu não comprar aquele café caro de R$5? Anota. É a prova de que você consegue guardar dinheiro. No começo, gente, seu cérebro vai resistir, como tudo que é novo. Vai parecer forçado, ridículo, tá? Ah, mas isso não conta. Conta sim. Cada pequeno passo, como eu digo aqui. Aqui a gente vai de passo em passo. Nada de mudança brusca, porque ninguém consegue. A gente é humano, a gente tem que fazer aos poucos. Você pensou de uma maneira a vida inteira, não vai ser da noite pro dia que você vai mudar. Põe isso na sua cabeça. O seu demonstrador, por anos, ele só coletou provas negativas. Você precisa conscientemente forçá-lo a olhar para o outro lado. Depois de alguns dias, gente, algo mágico acontece. Esse demonstrador começa a fazer isso sozinho. Ele começa a te mostrar as provas positivas, porque você o treinou para procurar por elas. Você está literalmente mudando o filtro do seu túnel de realidade. Técnica número 2. Essa aqui, gente, visa o circuito 3, que é o circuito cerebral da linguagem, dos símbolos. Nós ficamos presos não aos fatos, mas às etiquetas que colocamos nos fatos. Põe isso na sua cabeça. A palavra fracasso dói mais do que o evento do fracasso em si. A palavra rejeição dói mais do que a pessoa dizendo não, obrigado. Vamos desarmar essas bombas de palavras, essas bombas verbais. Primeiro passo. Você vai identificar uma palavra gatilho que te causa dor.
Sei lá, fracassado, sozinho, pobre, burro, gorda. Escolhe uma que te afeta. Passo 2. Você vai se sentar, fechar os olhos e trazer a palavra à mente. Sinta a carga emocional que ela tem. Sinta o peso, a dor. Reconheça o poder dessa etiqueta, o poder que essa palavra, esse rótulo tem sobre você. Passo 3. Agora você vai começar a repetir essa palavra em voz alta sem parar. No começo, você vai falar normalmente. Fracassado, 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 fracassado. Depois você vai acelerar. Fracassado, 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 fracassado. Depois você vai mudar a entonação. Você vai falar como um pato, sei lá, cantando. Fracassado. Não sei. Depois você vai falar sussurrando. Fracassado. Você vai transformar essa palavra num som sem sentido. Caçado, caçar, inventa. Você vai fazer isso por 2 a 3 minutos sem parar. Não, gente, eu não sou maluco, isso é técnica, tá? Abre a cabeça. O que acontece é um processo chamado de saciação semântica. O nosso cérebro, de tanto ouvir o mesmo estímulo, corta a conexão neurológica entre o som e a palavra. E o significado, a carga emocional e conceitual, é que a palavra se torna um som, um ruído vazio. Ela perde o poder de te ferir. Ela perde o significado. Quando você terminar a palavra fracassado, vai soar estranha, oca, porque você neutralizou. Você não está mais à mercê da tirania de uma etiqueta, de um rótulo. Você pode fazer isso, gente, com qualquer conceito que te aprisiona. Isso é uma técnica que vai mudar o seu cérebro, suas redes neurais, suas conexões, suas sinapses. Abre a cabeça e faz. Se você quer realmente alguma mudança na sua vida. Isso aqui, gente, é conteúdo de curso, tá? Por favor, aproveitem. Usa para alguma coisa aí para te ajudar. Porque eu não tô aqui cansando de falar à toa, né? Espero que você use para alguma coisa. Não pode ser um vídeo inútil que você tá só perdendo tempo. Não gosto disso. Eu gosto de trazer alguma coisa que faça sentido e dê algum resultado na sua vida. Senão é inútil aqui a minha falação. Gente, isso, presta atenção, é uma lavagem cerebral autoinduzida para limpar o lixo que foi instalado no seu circuito 3. Isso é neurociência, gente. Diga, dane-se pro poder que as palavras têm sobre você. Fazendo isso que eu tô te falando. Parece besteira, mas você vai ver a diferença depois. Técnica 3. Só faz, tá, gente? Depois vocês falam se não deu certo. Técnica 3. Essa é a mais divertida, talvez a mais poderosa a longo prazo. Se a sua realidade é um programa, pensemos. Você pode, por um tempo limitado, rodar um programa diferente, de propósito. Apenas para ver como é, para fazer um teste, tá bom? Mesmo que você não acredite no programa. Primeiro passo. Essa é a terceira técnica. Primeiro passo. Defina um personagem. Sei lá, um eu alternativo que você gostaria de experimentar. Não precisa ser algo grandioso, tá? Pode ser o eu confiante, o eu curioso, o eu divertido, sei lá. Dá um nome para esse eu. Escreve lá no nosso caderno. Passo 2. Por um período de tempo definido e curto, sei lá, começa com 15 minutos, talvez 1 hora, você vai vestir esse personagem. Você não vai fingir, você vai atuar com total comprometimento. Você é um ator que está comprometido com a sua cena. A pergunta guia é: como o eu confiante andaria pela rua agora? Como ele olharia para as pessoas? Como ele pediria um café? Como ele notaria no ambiente o que o eu ansioso normalmente não nota? Passo 3. Apenas faça. Vai para a rua, vai para o mercado, vai para a academia e começa a usar isso. Começa a operar a partir desse novo programa. Só por 1 hora, tá?
por dia. Observa o mundo através dos olhos desse personagem. Sinta como se você fosse um ator. Sinta como se o seu corpo se movesse de forma diferente. Você está atuando, não é sua vida, é uma atuação, tá bom? Você é um ator. Encarna esse personagem. Observa como as pessoas reagem e observa a energia nova que isso vai produzir. O objetivo aqui, gente, não é se enganar, tá? O objetivo é dar para o seu cérebro uma prova viva e irrefutável de que o seu túnel de realidade padrão não é o único possível. Cada vez que você faz isso, você enfraquece as paredes da sua antiga prisão. Você mostra para o seu demonstrador que existem outras realidades que ele também pode construir. E com o tempo, gente, você pode pegar as melhores qualidades desses personagens e integrá-las no seu sistema operacional principal, no seu cérebro. Você se torna fluido, adaptável, o mestre dos seus próprios túneis de realidade. A sua realidade é uma mentira, mas essa é a melhor notícia que você poderia receber hoje com esse vídeo. Porque se é uma mentira, ela pode ser reescrita. É você que escreve. O ator principal é você. Para de aceitar o roteiro que te deram na infância. Pega a caneta. O poder, como eu digo, sempre está na sua mão. A história da sua vida não está escrita em pedra. Ela está escrita na sua neurologia. E a neurologia, gente, é maravilhosa. Mas é assustadoramente e libertadoramente reprogramável. Tá bom? Se você teve paciência de ficar até aqui, escreva para mim nos comentários. O meu cérebro é reprogramável. Espero que isso te ajude. Eu fico por aqui. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, cursos e redes sociais, link na descrição do vídeo. Beijo e tchau.